Meu nome é Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, como sempre, eu venho aqui comentar um grande clássico da literatura com você. E o livro de hoje, juntamente com a Ilíada, com a Odisseia, por ser uma obra seminal, um livro essencial para compreendermos a construção da nossa civilização, pode ser chamado de o clássico dos clássicos. Eu estou falando da Bíblia e mais especificamente do Antigo Testamento. Eu sempre quis vir aqui falar da enorme importância dessa tradição, tanto por seu papel nos estudos literários, quanto pela relevância que ela tem quando se trata de conhecer os arquétipos mais primitivos que configuraram a nossa cultura e a nossa história. No entanto, falar do Antigo Testamento sempre se mostrou um grande desafio. Por quê? Em primeiro lugar, porque não se trata de um livro, tá? A Bíblia vem do grego e significa os livros. Em segundo lugar, porque são livros muito heterogêneos. Trata-se de um conjunto de textos que, assim como as epopeias homéricas, a Ilíada, a Odisseia, reúnem uma tradição inicialmente oral, mas que foi sendo colocada por escrito por várias mãos ao longo de séculos. E isso faz com que esses livros tragam ecos de uma quantidade muito grande de civilizações e mesmo de períodos históricos. Falar do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, é entrar no contexto dos povos da Mesopotâmia, da Anatólia, do Antigo Egito, do mundo grego. É uma quantidade muito grande de culturas. E por onde começar a falar de tantas histórias? Bom, primeiro eu gostaria de contar para vocês que eu já tive o privilégio de ler e principalmente de debater todo o Antigo Testamento com um grupo de alunos. Um grupinho maravilhoso, por sinal. Foi um projeto que durou um pouco mais de 2 anos e meio, com encontros semanais. E é importante deixar claro que foi uma leitura literária do texto bíblico e não religiosa. É lógico que para muitas pessoas esse texto tem sim um sentido religioso. No entanto, religião cada um tem ou não tem a sua e há que se respeitar. Mas um ponto interessante que eu pude observar durante a minha pesquisa para as aulas é que desde o final do século XIX, principalmente ao longo do século XX, o texto bíblico vem se abrindo cada vez mais para uma quantidade muito grande de possibilidades de leitura. Só no campo da teoria literária, nós já temos grandes estudiosos que se debruçaram sobre esse texto. Um deles, que é um autor que todo estudante de letras conhece, o Auerbach, aborda o tema no primeiro capítulo do seu livro Mimesis. O capítulo se chama A Cicatriz de Ulisses e ali ele já começa a refletir, em paralelo com a época homérica, sobre o Antigo Testamento. Outro grande crítico, para quem o Antigo Testamento será um objeto de estudo é o Harold Bloom. Ele tem muita coisa publicada sobre o tema. E olha que eu falei só de literatura. Se formos para a área de psicologia, da psicanálise, então aí mesmo é que temos um acervo muito vasto de pesquisas e de reflexões. A título de exemplo, eu citaria o Freud, o seu Moisés e Monoteísmo, o Jung com Resposta Jó, por aí vai. Bom, eu particularmente adoro enveredar pelos caminhos que o Antigo Testamento me leva, principalmente porque eu sou apaixonada por mitologia, filosofia e arquétipos. Outro ponto interessante. Durante as aulas, eu sempre gosto de visitar também o acervo das grandes obras de arte, principalmente da pintura e da escultura, que foram inspiradas pelos relatos bíblicos. Querem uma dica? Eu recomendo, logo depois da leitura, uma visitinha a Roma e particularmente a Capela Sistina. Eu garanto que a experiência será inesquecível. E é por isso que eu vou deixar um aperitivo aqui para vocês.
Gostaram? Pois essa é uma das muitas razões para vocês não deixarem de ler o Antigo Testamento. Junto com a mitologia grega, essa tradição judaico-cristã será uma das grandes matrizes da arte renascentista. E é partindo da experiência que eu tive com o meu grupinho de alunos que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Meu tempo nos vídeos, logicamente, é restrito. Eu falo normalmente por cerca de 30 e poucos minutos, mas hoje não vai ter jeito, eu terei que extrapolar. No entanto, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou me concentrar em apresentar o texto, ressaltando apenas e bem de leve a importância arquetípica do seu conteúdo, tá bom? Em um outro momento eu posso retornar aqui, fazer outros vídeos e aí falar mais detalhadamente sobre cada um dos livros, ou pelo menos daqueles que me são caros, muito caros. Confesso que vai ser difícil escolher. Dito isso, vamos partir para os porquês desse texto ser tão seminal? No caso da literatura, se pensarmos na Divina Comédia ou no Paraíso Perdido, do John Milton, isso é, em obras que retomam o texto bíblico de forma muito explícita, é inegável que a leitura tanto de Dante quanto de Milton se torna infinitamente mais rica após ou em conjunto com a leitura do Antigo Testamento. Além disso, as histórias bíblicas também vão ecoar, ainda que de forma indireta, na construção do acervo literário ocidental. Quem já leu Ulisses, do James Joyce, ou conhece a obra poética e pictórica do William Blake, sabe muito bem do que eu estou falando. E temos ainda autores mais contemporâneos, como Philip Roth, por exemplo, que vão beber muito nessa fonte. Por fim, eu não poderia esquecer do nosso querido Machado de Assis, que dá título de Esaú e Jacó a um dos seus últimos romances. Eu citei pouquíssimos exemplos, eu poderia aqui ficar citando milhares, mas a literatura está repleta de diálogos com o Antigo Testamento. Que histórias são essas? Curiosamente, a Bíblia aparece no topo de quase todas as listas de livros mais vendidos no mundo. E tendo lido ou não o texto, todos nós conhecemos, em alguma instância, histórias como Adão e Eva, Caim e Abel, da difícil escolha de Abraão. E também já ouvimos falar de Sansão e Dalila, Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, enfim. No entanto, quando eu pergunto nas minhas aulas qual a temática do Cântico dos Cânticos, são poucos os que conseguem me responder. Por quê? Então, nós conhecemos esse acervo porque ele faz parte da nossa construção identitária. Abraão é, afinal, o patriarca das 3 maiores tradições religiosas que nós temos hoje no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Entretanto, embora as narrativas presentes na Bíblia, de certa forma, permeiem o inconsciente ocidental, em determinada medida também oriental, se debruçar sobre essas narrativas de forma sistemática, crítica e principalmente profunda é uma outra história. Pensando nisso, eu tentei fazer nesse vídeo um brevíssimo percurso através de algumas das histórias reunidas no Antigo Testamento, sempre em paralelo com belíssimas representações artísticas, e com isso eu tentarei mostrar para vocês o quão arquetípicas elas são. Vamos a elas? Em uma Bíblia cristã, o Antigo Testamento normalmente aparece dividido em 4 seções e os primeiros 5 livros são chamados Pentateuco, que correspondem à Torá judaica. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles contam a história dos israelitas desde a criação do mundo, passam ali pelos patriarcas hebreus, vão até o momento ali do cativeiro egípcio, né? O Êxodo tem a volta, né? A libertação deles por Moisés, e vão retornar ali para a Terra Prometida. O primeiro relato da criação começa com um período indeterminado em que Deus cria os céus e a terra a partir do nada, ex nihilo, ou das águas primordiais. Depois de descrever a transformação do mundo em 6 dias, que vai do caos até o estado de ordem, no 7º dia até Deus descansou. Ele cria o homem a partir do barro e, tendo criado o jardim do Éden, manda que o homem tome conta dele e permite que ele coma de
todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por fim, para que ele tivesse um auxiliar que lhe correspondesse, cria também a mulher. No entanto, a serpente, descrita como a mais astuta dos animais do campo, convence a mulher a comer da árvore do conhecimento, dizendo a ela que eles não morreriam como dissera o Criador, mas que se tornariam como deuses. Adão e Eva, após a desobediência divina, serão punidos com o trabalho pesado e as dores do parto. Tem início, assim, o destino da humanidade. É interessante observar o quanto essa narrativa terá outros paralelos míticos, seja no mundo grego, seja na tradição mesopotâmica. Na mitologia grega, por exemplo, Prometeu também cria o homem a partir do barro e será punido por entregar a ele o fogo e as artes que simbolizam o conhecimento. Como castigo para os homens que receberam o fogo de Prometeu, ou para os varões come grão, como diria o poeta Hesíodo, Zeus deu a eles um belo infortúnio, sem o qual eles não poderiam mais viver. Que infortúnio é esse? A primeira mulher. E essa mulher foi Pandora. E se Eva não resistiu à gula de provar o fruto proibido, Pandora não resistiria à curiosidade e abriu a caixa de onde iria escapar todos os males do mundo. Não é à toa que alguns artistas irão fundir as duas primeiras mulheres. Voltando ao texto bíblico, logo em seguida temos a descendência de Adão e Eva e com ela um dos paradigmas mais fortes do comportamento humano, que trata justamente da rivalidade entre irmãos. Aliás, rivalidade essa que vai perpassar todo o texto do Antigo Testamento. Mas a gente começa com a história de Caim e Abel. Caim torna-se lavrador e Abel pastor de ovelhas. Ambos oferecem um sacrifício a Deus que vai gostar mais do sacrifício de Abel. Caim, por ciúme, então mata o irmão. Bom, o texto continua e em seguida vai traçar a genealogia de Adão até Abraão. E nós temos longos períodos de vida atribuídos aos chamados 10 patriarcas antediluvianos, ou seja, aqueles que antecedem Noé. Quem não se lembra de Matusalém, que viveu 969 anos? Bom, mas com Noé nós temos, enfim, a história do dilúvio. Uma história que estará presente de forma extremamente semelhante, mais uma vez, em outras tradições mitológicas. É que a ideia da água como um elemento purificador, um elemento de limpeza, será muito recorrente, está muito presente no inconsciente coletivo. Para citar dois exemplos, eu gostaria de mencionar a Epopeia de Gilgamesh e, mais uma vez, a mitologia grega. Para quem não sabe, a Epopeia de Gilgamesh, ou Épico de Gilgamesh, é um antigo poema épico da região da Mesopotâmia. É uma das primeiras obras literárias que chegaram até nós por escrito e traz o relato de um dilúvio praticamente idêntico ao do texto bíblico. Mas voltando à história da Arca de Noé, ela começa com Deus observando o mau comportamento da humanidade e decidindo inundar a terra e destruir toda a vida. Porém, ele encontrou um homem bom, Noé, e define que ele, juntamente com a mulher e os filhos, darão origem a uma nova linhagem humana. Ele vai construir uma arca, então, Noé, onde deve levar, além da família, um casal de cada espécie de animal existente. Essa é uma narrativa que, além da semelhança com a Epopeia de Gilgamesh, como eu já mencionei, também é muito parecida com o mito grego de Deucalião e Pirra, no qual Zeus também escolhe por fim a Idade do Bronze com o dilúvio. No entanto, avisados por Prometeu, deus da humanidade, Deucalião e Pirra também vão construir um barco de madeira que equipam com provisões para se salvar. Depois, seguindo o conselho da deusa Têmis, os dois irão repovoar a terra. Voltando a Noé, depois de mais de 40 dias, ele, sua família e todos os animais saíram da arca, ele vai fazer um sacrifício a Deus. Deus, então,
resolveu que nunca mais lançaria uma maldição sobre a terra por causa do homem, nem iria destruí-la mais dessa maneira. Nessa parte da narrativa temos algo muito curioso, que Dionísio, ou Baco, deus da mitologia grega, não nos ouça, mas foi Noé que inventou o vinho. Feliz da vida, Noé vai plantar uma vinha e logo em seguida vai se encantar com o suco do fruto fermentado, embriagando-se. Michelangelo que nos conta essa história lá, mais uma vez, na Capela Sistina. Bom, depois, o texto não diz como que foi a ressaca, não. Mas o Noé vai dividir o mundo entre seus filhos, Cã, Sem e Jafé. E aí a gente tem a famosa história da Tábua das Nações. Os filhos de Noé, seguindo as ordens divinas, vão, portanto, repovoar a terra. Logo após o dilúvio, temos a história da Torre de Babel. Como vocês sabem, até então, até a construção da torre, a humanidade falava uma única língua. Entre essa e outras histórias, chegamos finalmente a Abraão. Abraão é citado no livro do Gênesis como a 9ª geração de Sem. Não custa lembrar que é do nome de Sem, um dos filhos de Noé, que irá povoar a região correspondente ali ao Médio Oriente, que temos a palavra semita. Abraão, portanto, é descendente do Sem, portanto, semita. Abraão, ele teria nascido em Ur, na Caldeia, e, como eu disse, ele será o patriarca das 3 grandes tradições religiosas que nós temos, né, na contemporaneidade, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E Deus diz a Abraão para ele deixar Ur com a família e seguir em direção à terra que ele indicasse. Disse ainda que nessa terra os seus descendentes formariam uma grande nação e herdariam, né, um lugar, uma terra onde corria leite e mel. Sara, esposa de Abraão, no entanto, revelou-se estéril, pelo que, em obediência às leis da época, ela entregou a Abraão a sua serva Agar, que deu à luz a Ismael. Quando Abraão e Sara já eram anciões, nasceu Isaque, que seria o herdeiro das promessas divinas. Deus vai pôr à prova a fé do patriarca, né, ordenando que ele sacrificasse o filho. Na tradição judaico-cristã é o Isaac, mas na tradição islâmica o filho do sacrifício é o Ismael, filho da Agar. Bom, o Abraão ele vai atender prontamente ao pedido de Deus e na hora ali do sacrifício Deus vai salvar o jovem. Isaac cresce, se casa com Rebeca e dessa união nasceriam 2 filhos, Esaú e Jacó. Rebeca ficou extremamente desconfortável durante a gravidez, foi perguntar a Deus por que ela estava sofrendo tanto. E ela ouviu então a profecia de que os gêmeos estavam lutando no seu ventre e continuariam a lutar por toda a vida. Há 2 nações em teu seio. Os 2 já nasceram rivais. Jacó fará de tudo para tomar, inclusive, o lugar de primogênito do irmão. Até mesmo se aproveita da cegueira do pai para receber a bênção no lugar de Esaú. E para evitar que o Esaú matasse o Jacó, a Rebeca vai ordenar que o Jacó viajasse para a casa do seu irmão, chamado Labão, em Harã. Lá ele vai conhecer e vai se apaixonar por Raquel, mas é obrigado a se casar primeiro com a sua irmã, Leia. Enquanto Leia vai dar à luz a 4 filhos, isso numa sucessão bem rápida, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Raquel não pôde conceber por muitos anos. Ela então, seguindo os costumes, vai oferecer a criada, Bala, Bila, dependendo da tradução da Bíblia, para o marido, que vai dar à luz a 2 filhos chamados Dan e Naftali. Finalmente, depois que Leia deu à luz a 2 outros filhos, Isacar e Zebulon, a própria Raquel vai gerar 2 filhos, José e Benjamim. Depois de muitos anos, Deus vai dizer a Jacó para ele retornar para sua terra. No meio do caminho ele vai ter um encontro e uma batalha com um ser divino. Mas quando ele percebe a natureza do seu adversário, ele diz que não o deixará partir sem que ele o abençoe. É o momento em que Jacó passa a se chamar Israel. E é por isso que os descendentes de Jacó e dos filhos, dos seus filhos,
darão origem e darão nome às 12 tribos de Israel. Mas isso acontece bem depois. Antes nós temos a história de José e seus irmãos. Mais uma vez, o ciúme entre irmãos. De todos os filhos de Israel, José era o preferido de seu pai, por ser o filho da sua velhice, do seu amor por Raquel, enfim. José acabará, por isso, sendo vendido pelos próprios irmãos. E aí ele vai ser levado por uma caravana que transportava especiarias e perfumes para o Egito. Lá, ele acaba na prisão, onde ele se torna conhecido como intérprete de sonhos. Ele acaba sendo chamado para interpretar os sonhos do próprio faraó e prevê 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome. Por isso, ele vai aconselhar o faraó a armazenar um excedente de grãos. Confirmada a previsão, José tornou-se vizir. Quando a fome chegou, ela foi tão severa que as pessoas das nações vizinhas vieram ao Egito para comprar pão, inclusive os irmãos de José. Depois de encontros e reencontros, eles têm uma reconciliação e juntos acabam se tornando muito poderosos. Mas eis que tanta prosperidade despertará a inveja dos egípcios e os hebreus são feitos escravos. E assim permanecerão até a chegada de um novo líder, Moisés. Moisés exigirá que o faraó deixe os hebreus partirem. E, diante da recusa do líder, Deus vai lançar 10 pragas de gravidade crescente sobre os egípcios. Até que o faraó, sem ter outra opção, acaba por libertá-los. No entanto, ele liberta, depois da última das pragas, que é a morte dos primogênitos dos egípcios, mas em seguida ele vai se arrepender. E aí ele manda os seus exércitos perseguir os hebreus que estão partindo. Diante dessa situação, Moisés vai recorrer a Deus e diante do comando divino, ele ergue o seu cajado sobre as águas durante a noite. Um forte vento oriental chega e vai dividir o Mar Vermelho, fazendo uma parede de água dos dois lados para que os israelitas pudessem atravessar. Os egípcios continuam ali perseguindo, mas ao romper do dia, Deus vai fazer 2 coisas. Ele vai obstruir as rodas das carruagens egípcias ao mesmo tempo em que permite o retorno das águas. O faraó e todo o seu exército são assim devorados pelo mar. A cena do Mar Vermelho abrindo, quem nunca viu um filme sobre Moisés, mas ela fica como uma das mais fortes e emblemáticas dessa tradição. E a partir daí haverá todo um périplo e toda uma aventura bélica para o retorno à terra prometida por Deus. Na Bíblia Católica, depois do Pentateuco, nós temos os chamados livros históricos, com narrativas que versam sobre quase 1 milênio de batalhas. Inclui, portanto, a entrada na Terra Prometida e a liderança dos juízes. Juízes eram chamados grandes líderes guerreiros que irão consolidar o estabelecimento das diversas tribos na região de Canaã. Entre os juízes temos, por exemplo, Sansão, aquele mesmo que se deixou seduzir por Dalila. Falando sobre Sansão, eu queria comentar um detalhe, até porque eu falo sobre esses arquétipos, Então, por um sincretismo religioso, principalmente se a gente considerar a força descomunal do Sansão, podemos analisá-lo em paralelo, tanto com um dos protagonistas da epopeia de Gilgamesh, que é o Enkidu, quanto com o próprio Hércules grego. Algumas obras de arte já fazem essa analogia entre a tradição grega e essa tradição judaica, que depois se tornou também cristã. Depois de apresentar todos os juízes, os livros históricos fazem a transição do período em que havia várias tribos independentes para o estabelecimento de uma monarquia unida, o que acontece com Saul, Davi e Salomão. Samuel é o último dos juízes. Ao mesmo tempo, com a instauração dessa monarquia e a liderança desses 3 reis, nós teremos muitas histórias arquetípicas. Ninguém melhor do que Saul, Davi e Salomão para nos ajudar a refletir sobre
poder, inveja, ciúme, sedução, traição, estratégia, sabedoria. Davi será um divisor de águas nessa história, isso todo mundo sabe. Ele começa a sua trajetória guerreira ainda bem menino. E, assim como o grande estrategista homérico Odisseu, que vence todos os desafios graças à sua astúcia e a ajuda da deusa Atena, também Davi terá como marca a estratégia e a ajuda divina. Ele vai acabar se tornando um grande líder. Contando com a astúcia e com Deus, Davi não só vence Golias, como traz para Saul a cabeça do maior guerreiro filisteu. Seu sucesso, no entanto, vai provocar a inveja de Saul. E o herói, até a consolidação definitiva do seu poder, enfrentará inúmeros desafios. Mas também viverá grandes amores. Entre as paixões de Davi estará Betseba, porque ele se encanta quando ele a vê se banhar. Mas, como a jovem era casada, Davi então vai enviar o marido dela para a guerra, Urias, orquestrando para que ele morra no campo de batalha. Ele será punido por Deus com a morte do primeiro filho dos dois. No entanto, será justamente com Betseba que Davi será pai do sapientíssimo rei Salomão. O primeiro livro dos reis narra que Deus teria aparecido para Salomão em sonho, perguntando o que ele mais queria. A resposta foi, adivinhe, sabedoria. E talvez a história mais conhecida, sobre o quão sábio era esse rei, seja o julgamento do litígio entre duas mulheres que reivindicavam ser mães de um mesmo filho. Salomão resolveu facilmente a disputa, ordenando que a criança fosse cortada ao meio e compartilhada entre as duas. A mulher, que prontamente renunciou à sua reivindicação, preferindo que a criança ficasse viva, do que preferindo desistir da criança para que ela pudesse ficar viva, vai ser a que vai provar ser a verdadeira mãe. Salomão será ainda famoso pela riqueza. Davi foi um líder bélico, Salomão será um diplomata. Ele vai empreender excelentes relações comerciais. E caberá a ele também a construção do primeiro templo, um templo que deveria abrigar a Arca da Aliança, onde as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados deveriam ser guardados. Até onde nós sabemos, a Arca da Aliança teria se perdido durante a invasão de Jerusalém e a destruição do primeiro templo pelo rei babilônico Nabucodonosor. Mas olha, Indiana Jones anda até hoje em busca da Arca perdida. São muitas as histórias de Salomão. No entanto, mesmo sendo considerado sábio, vai entender. Ele tinha nada mais, nada menos do que 700 esposas e 300 concubinas. Gente, imagina a falação no harém. Brincadeiras à parte, tratava-se de casamentos diplomáticos e as esposas foram descritas como sendo quase sempre princesas estrangeiras, incluindo a filha do faraó do Egito. Também tinha mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom, de várias regiões próximas. O fato é que, de acordo com o livro dos reis, as esposas de Salomão, como eram estrangeiras, continuaram adorando as suas próprias divindades nacionais. E ele acabou construindo templos para esses deuses, o que provocou a ira divina. O reino foi então dividido após a morte de Salomão, com a promessa de que as 12 tribos de Israel só voltariam a se unir novamente após a vinda de um Messias. Bom, um detalhe que eu gostaria de comentar é que, apesar dessa ser uma tradição eminentemente patriarcal, ainda assim, os livros históricos fazem algumas referências a personagens femininas que serão divisoras de águas. Entre elas, a única que é juíza, falei que os juízes são líderes guerreiros, a gente tem uma juíza, que também profetiza, que é a Débora. Outra personagem que eu gostaria de mencionar é a filha de Jefté, que é uma espécie de Ifigênia Aulis dessa tradição. Temos também outra personagem muito importante, que é a moabita Ruth,
a bela e jovem viúva Judite, que não temeu nem por um instante enfrentar e matar, né, um grande inimigo do seu povo, e por fim a linda rainha Esther. Eu não podia deixar de mencionar, né, essas personagens que foram grandes mulheres. Os livros históricos, eles são inúmeros, né? Eu falei de alguns poucos, mas nós sabemos que são muitos. Eles são seguidos pelos livros poéticos e sapienciais, onde nós encontramos, dentre outros, o livro de Jó, que é um dos mais estudados. Jó narra a história de um homem muito devoto que vivia muito bem, obrigado, até que o diabo, depois de levar um papo reto com Deus, decide colocá-lo à prova. E por isso ele vai tirar, né, do pobre do Jó os bens, a família, os amigos, praticamente tudo. O personagem ele entrou no inconsciente coletivo, né, como símbolo de uma paciência sem limites. Gente, tá aí um livro que não é para passar a vida sem ler. Bom, também faz parte dos livros poéticos e sapienciais o famosíssimo Eclesiastes. É um livro que, com frases muito impactantes, teve uma profunda influência na literatura ocidental. Entre os que beberam, né, nessa fonte, vou citar bem poucos, tá? Bem poucos mesmo. Eu destacaria Shakespeare, Tolstói, Hemingway, Machado de Assis. Falei de pouquíssimos. E não é para menos. É que o livro ele traz frases seminais e nos incita o tempo todo a refletir. Entre as frases, algumas quase todos nós em algum momento já nos deparamos, né, com elas. Bom, mas eu selecionei 3 que eu gostaria de partilhar com vocês. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Tem outra também que eu gosto muito, que é: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E a mais famosa de todas, né, que abre o livro: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Lamento muito, mas eu tenho que concordar. Eu acho que vaidade, tudo é vaidade. Por fim, ainda falando, né, dos poéticos e sapienciais, eu não poderia deixar de mencionar o Cântico dos Cânticos. É um livro singular no contexto bíblico, justamente por trazer um diálogo erótico entre 2 amantes. O livro se concentra em várias declarações de amor em forma de diálogo poético que, como o próprio nome indica, provavelmente foram feitos para serem cantados. Nas diferentes tradições religiosas, essa troca de elogios vai ser interpretada de uma outra forma, não como um elemento que traga eroticidade. Mas, como a minha leitura ela é literária, eu me atenho ao texto, à poesia e a algumas interpretações artísticas ou leituras artísticas que foram feitas desse texto. Vemos, entre outras partes do livro, né, eu peguei uma bem pequenininho, que o personagem masculino diz para sua amada: teu umbigo é uma taça torneada, onde nunca faltará vinho de qualidade. Teu ventre é um monte de trigo, cercado de lixo. Nesse mesmo núcleo, nós encontramos outros livros muito bonitos, tá? Os belíssimos Salmos, a Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico. Então, o que pensar? Por fim, a última parte do Antigo Testamento é dedicada aos livros proféticos. Eles também abarcam um período histórico enorme e, em síntese, alertam para as consequências de se afastar de Deus. São muitas as histórias envolvendo Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas eu já falei demais. Vou parar por aqui, até porque ainda falta falar das traduções. E tá aí um tema complexo. Então, o Antigo Testamento talvez seja o acervo mais traduzido do mundo. E, como referência para essas inúmeras traduções, temos que considerar algumas matrizes que são muito importantes. Como eu disse anteriormente, o Antigo Testamento é uma tradição antiquíssima, inicialmente oral, que gradualmente passa a ser compilada para o aramaico e o hebraico.
E isso acontece, inclusive, de forma mais consistente a partir do século VI a.C., quando a gente tem o fim do cativeiro babilônico, é quando os hebreus são libertados pelo imperador persa Ciro Grande. Em seguida, nós temos outra matriz importante, que é a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução, vai ser a tradução, né, desse corpus da Bíblia hebraica, que é feito em várias etapas para o grego koiné, entre os séculos 3 e 1, na cidade de Alexandria. Nós sabemos que a cidade de Alexandria vai virar uma espécie de capital do conhecimento ali no contexto do Império do Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, e ela fica conhecida, inclusive, por seu centro de traduções, né, que é a sua famosíssima Biblioteca da Alexandria. Temos ainda a Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, que aí já é feito dentro do contexto do cristianismo, né? Ela é feita pelo São Jerônimo, ali por volta do século IV, século V já da era cristã. Outro aspecto a ser considerado é que o cânone do Antigo Testamento difere nas religiões. Assim, só para citar 2 exemplos, né, nós temos livros que estão presentes na Bíblia católica, mas que não estão presentes na Bíblia protestante. Para vocês terem uma ideia, enquanto os ortodoxos orientais, né, consideram como canônicos 49 livros, os católicos consideram 46, já os protestantes consideram 39, que de certa forma corresponde aos 24 da Bíblia hebraica, mas estão organizados e divididos de forma diferente. Eu só mencionei isso aqui para ressaltar que, se a leitura segue critérios literários e culturais, é importante ter acesso ao acervo completo, incluindo, né, todos os livros e textos que são canônicos para uma tradição, mas que não necessariamente, né, são textos considerados canônicos para outra. Além disso, nesse caso, né, e principalmente por isso, uma boa tradução deve incluir bons prefácios, notas explicativas, né, sobre a integridade ou não do texto, enfim. A leitura vai ficar muito mais interessante também se ela nos trouxer uma informação maior sobre historiografia, sobre arqueologia, e nesse sentido, os prefácios e as notas fazem toda a diferença. Vocês podem me perguntar, mas o que eu usei? Eu usei várias Bíblias, eu não usei só uma, né? Então eu fui para várias tradições, até para poder fazer comparações, e também usei muito material de pesquisa, teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Eu mergulhei muito nos diversos temas, isso, né? E em cada livro. Agora, se alguém me perguntar, para eu começar, eu acho que talvez o Guia Literário da Bíblia, o Livro da Vida, eu acho que são bons referenciais que a gente tem, né, aqui. E por qual Bíblia começar? Olha, eu gostei muito da Bíblia de Jerusalém, que é da editora Paulus. Ela é uma Bíblia católica, mas que ela é muito usada para pesquisa justamente porque ela foi atualizada por um número muito grande de especialistas. Se não me engano, foi atualizada, a minha foi de 1998, né? E aí ela traz notas, referências a estudos historiográficos, arqueológicos e mesmo linguísticos, né, que são essenciais para um texto como esse especificamente. Outra tradução interessante que eu tenho usado muito ultimamente é do Frederico Lourenço, que ele é professor de literatura clássica da Universidade de Lisboa e já traduziu, dentre outros livros, Ilíada e Odisseia. A tradução dele também tem todo um cuidado, foi feito pela Companhia das Letras, tem as notas, tem orientações de leitura. No entanto, ela está sendo lançada em vários livros, a gente não está em corpus inteiro, tá? Então, essa é uma questão. Bom, já falei demais, tá? Acho que não disse nem um milésimo do que eu queria, mas eu acho que o livro, o texto, nos diz tudo, vai continuar dizendo, né, eternamente, como diz Calvino. Então, se você é apaixonado por arte e literatura e quer conhecer um acervo que traduz como poucos praticamente todos os arquétipos humanos, precisa ler o Antigo Testamento. Até o próximo vídeo e eu espero por você.